A gente vai falar então sobre as reformas do governo Temer. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitou o relatório da reforma trabalhista. Entre as propostas, o projeto permite a terceirização na atividade fim das empresas. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai decidir se manda para o plenário. Além dessa reforma da Previdência, também tramita no Congresso mais uma reforma, uma forma mais lenta, né, depois das denúncias trabalhista, como a gente falou também da Previdência. Enfim, tudo deu uma estancada, uma freada, diminuiu a velocidade a partir do que está acontecendo com o governo, especialmente o governo Michel Temer, o presidente Michel Temer, sobre as denúncias e tudo mais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista João Portela e o advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Sejam bem-vindos. Né? Muita gente tinha pressa nas reformas, agora com a situação do jeito que está, a gente acabou de falar sobre a Procuradoria-Geral com o Rodrigo Janot. O que a gente pode esperar? Essas reformas ainda acontecem na expectativa de vocês? É uma necessidade, cada um com seu ponto de vista? Fato mais recente, tá? Essa derrota do governo na Comissão do Senado. Isso não é uma garantia de que a reforma trabalhista seja sepultada de alguma forma? Vou começar com o professor Portela. Não acredito. Acho que a reforma trabalhista foi aprovada pela Câmara e deverá ser aprovada pelo Senado, ao que tudo indica, né? Evidentemente que a previdenciária é um pouco mais complicada, tá? Um pouco mais difícil, mas eu estava as reformas do Temer. Eu não acredito que sejam as reformas do Temer, eu acho que são as reformas do Brasil. Nós precisávamos descolar essas reformas da crise política. Uma Sim. coisa é o governo Temer, outra coisa é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa atualizar e modernizar a sua legislação trabalhista, que data de 1940 e que não condiz mais com a realidade. No momento em que existem situações em que para o empregador e para o trabalhador é vantagem se manter no mercado informal, a legislação evidentemente não está adequada. E a legislação ela precisa acompanhar o senso comum, como qualquer outra lei de cunho social, digamos assim, né? Assim como a economia. A economia não vai se prender a uma lei, né? Os agentes econômicos, se uma lei lhes coloca alguma dificuldade, eles vão ou abandonar aquela situação ou achar uma solução alternativa. É o que acontece hoje muito no mercado, né, de trabalho, onde às vezes a informalidade é boa para os dois lados, né? Então, a nossa legislação trabalhista é uma legislação ultrapassada, arcaica, e que precisa ser atualizada. E a reforma trabalhista vem nesse sentido, ou seja, de atualizar. Então, ela é boa para o Brasil, ela é boa para o trabalhador. Já a previdenciária, que é um pouquinho mais difícil, né? Na verdade, nós temos uma enorme distorção no sistema previdenciário brasileiro, né? A aposentadoria do servidor público é uma das maiores injustiças sociais produzidas no mundo, aqui no Brasil, né? Um sistema previdenciário para o servidor público completamente anacrônico, onde se recebem benefícios para os quais nunca houveram contribuição e que, consequentemente, são pagos pelo restante da população. Então, são pagos de que forma? Na forma de que o governo acaba não suprindo serviços básicos e essenciais, porque tem que despender montantes estratosféricos no pagamento de aposentadorias dos seus servidores. Agora, ali a gente teve um exemplo de uma reforma que veio com um texto, com a pressão popular, ou pelo menos da oposição, se reviu o texto de alguma forma. E a pergunta que eu faço agora, a partir da visão que está bem definida do professor Portela, passo para o Dayson, se ele comunga dessa opinião, ou, por exemplo, acredita que no caso da reforma trabalhista, ela realmente precisa ser revista. Aí a questão é o que se revê em cima dessa lei trabalhista hoje. Antes de mais nada, boa tarde, Portela. Boa tarde. Em que pese vamos estar num campo assim, bem oposto, né, de conceitos. Eu acho que o primeiro paradigma que nós temos que quebrar é a questão, como Portela fala, da modernidade. Qual é o conceito de modernidade? Nós vimos assim, o governo Temer, e foi o governo Temer sim que fez a reforma e que propôs as reformas a partir da deposição da presidente Dilma.
Ponte para o Futuro é o paradigma disso, que é o documento emitido pelo PMDB. O projeto e o governo Dilma Temer não tinha essa proposta, nem de reforma trabalhista, nem de reforma previdenciária. É importante a gente fazer esse divisor, até para que a gente possa entender até que ponto essa reforma se refere ao interesse de uma coletividade, ou ao interesse do capital, ao interesse de empresários, ao interesse, né, de uma transnacionalidade. Modernidade, do ponto de vista do direito do trabalho, tem que se traçar como se traça com a Alemanha. Por exemplo, modernidade na Alemanha não se tem pagamento de insalubridade, mas não porque não haja os agentes insalubres, porque não se permite que a insalubridade seja trocada pela saúde do trabalhador em dinheiro. O conceito dos modelos desenvolvidos modernos não permitem que a insalubridade esteja presente no ambiente de trabalho. No Brasil, esta modernidade ainda não chegou. Se você for para qualquer uma das indústrias brasileiras, mesmo as de ponta, elas não têm debelado do seu sistema de produção plenamente os agentes agressivos e as insalubridades, as penosidades e as periculosidades. Então, modernidade deveria ser vista sobre esse prisma, não sobre o prisma só da legislação, até porque a nossa CLT é de 43. De 43 até 1988, nós tivemos uma infinidade de legislações e, em 1988, a consolidação das leis do trabalho teve que se adequar ao avanço, à modernidade daquele momento que foi a Constituição de 88, e de lá para cá, mais de 180 legislações foram agregadas à CLT para adequação constitucional. Portanto, a legislação brasileira é tão moderna que hoje é copiada em alguns países desenvolvidos. Então, esse primeiro aspecto a gente tem que travar. Então, nós temos que dissociar qual é o conceito de modernidade e para quem a modernidade. Então, a modernidade deveria se dirigir ao trabalhador e aí sim, você desenvolvendo uma indústria moderna, você protege o trabalho e aumenta os postos de trabalho. E veja a contradição, nós nos últimos 10 anos não discutimos reforma da CLT porque estávamos em franca expansão de trabalho, né? Tivemos uma crise em 2008, continuou o Brasil expandindo o trabalho e não se discutia que a CLT era o obstáculo para se ter a regulamentação e a regularização dos contratos de trabalho. Então, o problema não é eminentemente da legislação, o problema é econômico. E essa crise econômica é a crise do capitalismo, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 92, como aconteceu em 2006. Então, é uma crise internacional com reflexos locais e hoje mais focado na América Latina. Então, nós teríamos que fazer uma discussão de antecedentes. O que nós queremos modernizar? Se é só a legislação ou se é a proteção do trabalho. A partir daí vem um reflexo da relação previdenciária, porque estamos aqui numa conexão, não Rio Grande do Sul, mas Brasil e mundo, né? Numa conexão entre direito, trabalho e previdência. No momento que você desagrega a relação de trabalho, você multiplica a desagregação previdenciária. No momento que você bota 14 milhões de pessoas fora de uma formalidade, você diminui a capitalização do sistema previdenciário, que ele é um sistema de solidariedade. E aí nós temos que também dissociar os dois regimes. O regime do servidor público é um, que já foi reformado em 1998 pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. O regime privado é outro. O regime do servidor público, ele não era contributivo, porque mesmo na Constituição de 88 não se estabeleceu a obrigação contributiva para o servidor. O servidor lá em 1950, 60, 70, 80, quando fez o concurso público, lhe disseram: o senhor não se preocupe, a sua previdência quem vai pagar é o Estado. Este foi o pacto social, a não ser que nós não vamos valorar nenhum dos pactos sociais do passado e dizer que o passado não nos compete. Então, também a Previdência tem que ser tratada desse foco. Por fim, nós temos que aí ver a relação da Previdência do regime geral, que atinge todos os trabalhadores da iniciativa privada, num teto de R$ 5.500, que ela vem se transformando também, mesmo com a Constituição de 88 se adequando, que também ocorreram infinidades de modificações, seja ela no plano constitucional ou infraconstitucional, se adequando à necessidade do sistema. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já viu que temos duas posições aqui, você pode mandar perguntas ou alguma manifestação defendendo a sua perspectiva, se enquadrando, se alinhando em uma delas, pelo nosso WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Bom, cada um então vai defender. Eu vou agora focar na questão da Previdência, porque alguns, ou pelo menos aqueles que se opõem à reforma, dizem que essa é uma forma do governo se livrar dessa responsabilidade, passando para a iniciativa privada, para a Previdência privada. De certa forma, isso é um raciocínio plausível e, de certa forma, se o brasileiro também deveria se educar para pensar na sua aposentadoria, né, mudando de perspectiva de alguma forma, professor. Primeiro eu queria contestar o doutor Daisson a respeito da questão da crise do capitalismo.
A crise brasileira não tem nada a ver com crise de capitalismo nem internacional. Ela é uma crise produzida pelos desgovernos do Lula e da Dilma, que fizeram uma farra com dinheiro público e jogaram esse país numa situação de inflação galopante e de desestrutura em qualquer setor qual você olhar. Então, é uma crise interna, não é uma crise externa, né? Segundo ponto, a questão previdenciária. Evidentemente que a maioria dos países do mundo já fez uma atualização de idade mínima de aposentadoria. Nós viemos aí crescendo cada vez mais a expectativa de vida do brasileiro e essa atualização de idade mínima de aposentadoria se faz extremamente necessário, porque a previdência, ela nada mais é do que uma poupança que você faz enquanto você está no período produtivo, para desfrutar num outro determinado momento, né? Então, evidentemente que hoje nós temos uma distorção, volto a frisar, né, no que se refere à aposentadoria do servidor público, né? Se concedeu ao servidor público benefícios que são impagáveis. Nenhum país do mundo, eu acho que tem capacidade de sustentar o grau de aposentadoria que nós temos no serviço público. Eu gostaria que todos ganhassem bem, não só do servidor público, como da iniciativa privada. E que todos pudessem, então, quem sabe, comandar a sua aposentadoria, fazer a sua poupança para quando não quiserem mais trabalhar. E o governo garantisse um teto, né? Um teto mínimo, digamos assim, para todos. Porque aí entra uma questão, né, na Previdência, que é a questão da igualdade, né? O sistema previdenciário, como o próprio Dr. Daisson disse, ele é um sistema solidário. O Brasil optou por esse sistema solidário, né? E sendo um sistema solidário, ele tem que ser igual para todos. Quer dizer, todos que participam da Previdência precisam ter os mesmos direitos e as mesmas contribuições, ou contribuições escalonadas de acordo com a sua renda, mas bem estabelecidas nesse sentido, né? Hoje nós temos, infelizmente, uma distorção no regime previdenciário brasileiro, e esta distorção está no sistema de aposentadoria do serviço público, onde nós temos aposentadorias precoces e em valores estratosféricos e principalmente valores para os quais nunca houve uma contribuição à formação de um fundo. A partir de 2011, foi isso? 2011, se criou a contribuição previdenciária do servidor público. E aqui teríamos um ponto de consenso nesse caso, que mesmo que o pacto não tenha sido previamente restabelecido, a gente pelo menos tem que rever essa parte da Previdência Pública. Nós até para o funcionário público. A divergência aqui ela se dá até do ponto de vista teórico, né? A gente tem que entender isso. Claro. Mas nós por isso que chamamos para o debate, para deixar isso bem claro. Não, e até nós temos que capitular. Veja, eu não estou dizendo que era o modelo ideal ou que eu defenderia. Claro. Né? Mas o problema é que nós estabelecemos um pacto social. Sim. Né? E vamos pegar o paradigma. 2011 contributivo daqui para frente. E como é que fica a relação do passado? É o servidor que tem que pagar esse ônus? Existirão ou não existirão limites? Bom, e isso nós temos que estabelecer em regras muito claras. Né? E aí com governos legítimos e também com um outro detalhe. Não podemos dizer simplesmente que a Previdência ela seria insolvível, né? Que ela não teria capacidade de financiamento, porque a matriz de contribuição do sistema criado em 1988 foi completamente diversa. Matriz, inclusive, sediada nos países desenvolvidos, na Europa Central. Ou seja, se criou o conceito de seguridade social e uma contribuição que não é só aquela do empregado, do empregador e do Estado. Toda a sociedade pactua com isso, e isso, Portela tem razão. Todos nós temos que pactuar. Onde é que está a igualdade? Onde é que se estabeleceu a igualdade? A própria Constituição é que, e só ela poderia fazê-lo, é que distinguiu e criou uma desigualdade positiva ou uma igualdade positiva. Servidor público vai ser tratado numa regra, o trabalhador da iniciativa privada noutra, como é historicamente no Brasil. Então, nós temos também que entender que esse processo histórico se avoluma. Óbvio. Correto, Portela. E aí nós temos que entender também estas distorções. Existem abusos? Existem. Temos que reprimi-lo como? Por lei, por Constituição, por emenda constitucional. E temos que limitá-lo, obviamente. Sim. Tem que haver a contribuição? Tem. Mas agora nós não podemos botar a culpa num passado do qual o trabalhador, por exemplo, o servidor não tinha qualquer inserção para dizer, não, parei, eu quero contribuir, eu quero fazer minha poupança.
Ou então o fazia numa poupança privada, aberta, num sistema de capitalização único, e aí nós vimos e temos aí sinônimos de empresas que quebraram e as pessoas ficaram sem a Previdência. Sim. Por isso a intervenção do Estado. Aí eu gostaria de entrar nessa questão também desse pacto social que o doutor Daisson reafirma e da garantia que o Estado deu ao servidor de que o Estado bancaria essa aposentadoria. Não existe almoço grátis e os recursos do Estado vêm do bolso de toda a população. Num país como o nosso, onde nós temos um sistema regressivo de impostos, ou seja, onde a carga tributária sobre os que ganham menos é maior do que sobre os que ganham mais, é notório de que pessoas que ganham até 3 salários mínimos têm uma carga tributária superior àqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, em função desse sistema regressivo, sim, onde você cobra imposto dentro do arroz e do feijão, um troço maluco, né? Então, consequentemente, quem financia este tal de pacto são essas pessoas. Nós temos em torno de 200 milhões de brasileiros, 5 milhões de servidores públicos e 195 milhões que estão patrocinando isso. Mas patrocinando isso a que custo? Ao custo de uma debilitação total de serviços, porque o governo simplesmente despende os seus recursos. Eu estou percebendo aqui o seguinte, o diagnóstico está muito... Não é tão diferente, ele acaba convergendo. O que a gente está discutindo aqui agora é a dose do remédio. Exatamente. Né? Eu tenho 5 minutos, eu preciso avançar aqui. Já colocamos a participação do Jairo, obrigado pela participação. A gente vai colocando na tela durante a nossa entrevista, o nosso debate aqui. Diz a lei que a aposentadoria é um direito, mas apesar disso continuamos babando as contas para as famílias ricas do Brasil. Pergunto, poderia ter o direito de não se aposentar e não ser descontado, pois os serviços básicos não existem? Pergunta o Maurício. Eu vou pegar até o gancho do Portela. Permite, Portela? O Portela o que fala? Do tributo, da regressividade tributária. Né? Então, aí nós vamos começar a convergir. Né? O que acontece no Brasil? Nós privilegiamos o imposto direto sobre renda, e o conceito de renda não é o conceito de renda clássico, né? O economista vai falar melhor do que eu, né? O renda é acumular o capital e dele se apropriar, não é do trabalho. Então, o trabalhador que ganha R$3.000 e tem um imposto sobre a renda é desproposital, é o imposto regressivo. Sim. Então, agora nós começamos a convergir. O que nós precisamos? Precisamos, na verdade, antes de estarmos discutindo qualquer um desses aspectos, fazer uma nova matriz tributária. Portanto, seria fundamental uma reforma tributária distributiva, tributando grande fortuna, grande riqueza, o capital, a produção especulativa e assim vai. Né? Então, nós teríamos que mudar o conceito. Por isso que nós não podemos falar de reforma de trabalho e previdência e modernidade sem, do outro lado, também estabelecer os ônus que terão não só o Estado, como os agentes produtivos, né, que são as áreas industriais. Né? Ele saiu babando, mas eu entendo, Maurício, o corretor às vezes nos trai. Mas, pelo que eu estou pensando, essa reforma tributária, ela só estaria na frente da política, dentro da agenda. Né? Se me permitir, só para você ter um detalhe, assim, o que se gasta hoje com a dívida interna? 50% do financiamento é dívida externa. Quanto é que se gasta com previdência? Interna. 19%. Interna. 19%. Onde é que está o problema? Nos 19% de previdência ou nos 50% da dívida interna? Né? Então, nós temos que fazer essa discussão também é fundamental. Sem dúvida. Simone de Guaíba, boa tarde. Gostaria de saber se não tivesse acontecido esses roubos aí, será que haveria reforma? Tem um pouco... A gente sabe também, a gente teve casos de desvios na Previdência, mas esse na concepção de vocês é também um problema tão grave quanto o nosso cálculo matemático aqui? Veja, há um controle de gestão até certo ponto efetivo, mas ainda ineficaz. Ele é efetivo porque ele faz um controle das guias de contribuição, etc. Mas por que ele é ineficaz? Porque, por exemplo, dos 70% dos municípios que têm vínculo ao regime previdenciário, 60% deles, ou seja, no total dos municípios do Brasil, que são 5.500, 2.500 são devedores da Previdência.
Sim. Então, já começou, já tem um erro. A relação de público já não cumpre. E não é nem esse desmando, eu estou falando de outro. É de não pagar a Previdência, de reter a contribuição do trabalhador e não repassar para o INSS. Isso só com o poder público. Nós podemos fazer toda a briga com as empresas, as sonegações, etc., e outros desvios. Então, nós temos sim que fazer uma reviravolta, uma transformação profunda nesse foco e dizermos o seguinte, nós vamos pactuar uma relação social, aí sim, desta nova matriz tributária, ou vamos exigir do município que contribua, porque não é só esse desmando, são vários, isso é a ponta do iceberg. Nós temos N fatores que levam a isso, inclusive agora, a falta de fiscalização. Para fechar, são poucos minutos que eu tenho. Voltando, tá tudo linkado, eu fui, voltei e já estou de novo na reforma trabalhista. O peso das contratações, muitos alegam que os encargos, a gente estava falando de tributos entre o repasse da Previdência, enfim, são muito pesados para quem contrata. É preciso, nesse caso também, a gente estava falando de fazer alterações para que o trabalhador não seja tão oneroso, ou de fato ele é ou não oneroso para as empresas? Não acredito que esse seja um problema, né? O nosso trabalhador, ele precisa, por exemplo, se conscientizar que o FGTS, que é uma coisa colocada como encargo, na verdade é uma poupança dele, né? É mal gerida pelo governo, mas é uma poupança, né? Porque quem sabe se houvesse a gerência de cada um, nós teríamos um rendimento melhor, mas, por outro lado, também, pessoas de baixa renda não teriam essa capacidade de fazer uma boa gerência da sua poupança. De repente, o que precisaria é o governo melhorar a gerência deste fundo, né? Que é o fundo de garantia. Então, você pega lá 8% lá do salário da pessoa, na verdade, é destinado a ela mesma, né? Eu acho que a questão não é propriamente os encargos, né? Eu acho que é muito mais uma questão realmente de relação. Concordo com o Dyson, por exemplo, nessa questão da insalubridade, né? Sim. Quer dizer, você paga a insalubridade, você está pagando para o sujeito se matar. É uma incoerência, um troço de Brasil mesmo, uma coisa assim. Mas, ainda voltando, né, à questão valor do que se gasta com previdência, valor de dívida interna, a dívida interna ela é produto dos déficits sequenciais que o governo tem. Quer dizer, então, no momento que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa se financiar para cobrir esse déficit. E ele normalmente se financia com juros altíssimos, né? No momento em que o governo reduz esse déficit ou elimina esse déficit, ele, consequentemente, não precisa mais se financiar. Sim. E a taxa de juros começa a cair, que é o que está acontecendo hoje com o Brasil. Então, o problema não é os juros da dívida interna. Bom, eu vi né? que o Dyson balançou a cabeça, acho que concordou. Eu, curiosamente, consegui ver alguns pontos de convergência aqui. O que a gente vai discutir, infelizmente não temos mais tempo, são as doses desse remédio, desse antídoto, tanto para qualquer uma das reformas, trabalhista e da Previdência. Eu quero, por favor, Dyson, Não, bem rapidinho. Veja só, é isso que falta no debate no Congresso Nacional. É exatamente isso. É saber a medida e aonde vai ser aplicada. É que aqui eu acho que está todo mundo querendo o bem do Brasil em primeiro lugar, depois as suas interesses. Perfeito. Pode ser. Interesses. Bom, Dyson, sempre é um prazer te receber, professor também, ambos são de casa. Muito obrigado, uma grata satisfação estar contigo de novo e um prazer estar com o Portela aqui. Igualmente. Debate em alto nível, é isso que a gente gostaria de ver no Congresso, no Senado, né?